Comigo já tenho Eduardo Damas, diretor-geral editorial adjunto da Média Livre, e Celso Filipe, diretor adjunto do Jornal de Negócios. Muito boa tarde aos dois, sejam bem-vindos. Eduardo, começo por ti e começamos a olhar primeiro para António José Seguro. Foi eleito com uma vitória expressiva, é mesmo o presidente mais votado de sempre. Que tipo de presidente é que podemos esperar, tendo em conta que acaba por regressar, passado estes anos todos, ao centro da vida institucional? António José Seguro não foi só, boa tarde, não foi só o candidato presidencial mais votado de sempre, foi o político em eleições presidenciais e legislativas mais votado de sempre. Superou, enfim, a fasquia normal é a da presidência, porque tem mais participação normalmente, mas de facto conquistou uma fortíssima legitimidade popular por via do voto e isso dá-lhe uma missão e uma responsabilidade muito grande para os próximos 5 anos. E eu acho que isso ficou mais ou menos tudo. Os vetores essenciais dessa responsabilidade e da forma como vai exercer o mandato ficou mais ou menos expresso no discurso que fez Vitória ontem à noite, que foi de facto um discurso já muito presencial, muito bom do meu ponto de vista, com uma grande densidade política a vários níveis. Para além de ficar claro que Seguro se vai demarcar, digamos, daquilo que foi o estilo de exercício um pouco forçado de Marcelo, forçado pelas circunstâncias de ter que dissolver 3 vezes, António José Seguro não tem esse caminho, vai procurar promover a estabilidade, é um valor absoluto que ele ontem proclamou, e portanto nesse sentido dá algumas garantias ao Governo e ao Governo da AD de que se governar bem, tem condições para o fazer até ao fim da legislatura. Depois, portanto, para além dessa legitimidade que conquistou e da estabilidade que projetou, disse outras coisas. Foi de facto um discurso muito marcante. Ficou claro que entende que este é um sistema político também em transformação à esquerda e à direita e não... portanto, ficou claro que o seu caminho não é nem numa barricada nem noutra, é um caminho acima disso, que a maioria se extinguiu verdadeiramente e, portanto, procurará cimentar uma equidistância em relação à luta política nesse plano partidária e procurará traçar um caminho a falar para o país. E o falar para o país é continuar, pareceu-me que é um objetivo tentar continuar a consolidar essa legitimidade conquistada pelo voto na relação direta com o povo, ou seja, não vai ser um presidente fechado em Belém, vai ser um presidente que administrará à sua maneira e com alguma contenção e descrição o poder da palavra e o poder dessa relação com o povo, eventualmente em presidências abertas e iniciativas que politicamente possam ser mais sensíveis em momentos que podem não ser aí sim tão agradáveis para o Governo, projetando a forma como estão a correr algumas políticas, nomeadamente na área da saúde, por exemplo. Mas também ficou claro que vai ter um padrão de exigência bastante grande ao nível de políticas de reforço do Estado em áreas como a proteção civil, que eu acho que, de alguma forma, não digo que inverteu a prioridade de António José Seguro, que tinha sido proclamada em campanha em relação à saúde, mas ficou claro que, a par da saúde, vai emergir o tema da segurança e defesa, mas ele vai fazer várias coisas em relação a isso, mas na segurança, no sentido amplo de, enfim, ela comportar a proteção de pessoas e bens, para além do combate à criminalidade, mas, portanto, a proteção de pessoas e bens no sentido daquilo que é hoje a missão da proteção civil e que, de alguma forma, tem sido discutido face à tragédia que temos vivido. E, portanto, ele vai estar muito focado nisso, vai ter um padrão de exigência e de procurar que se estabeleçam consensos para a produção de políticas públicas nestas áreas, para já no curto prazo, é o que me parece. Celso, boa tarde. O que é que esperas de António José Seguro enquanto Presidente? Vai ser interventivo? Disse que iria ser um Presidente sem amarras, exigente e que vai exercer pressão sobre o Governo? Há aqui um paralelo entre o Governo que António José Seguro vai encontrar quando tomar posse como Presidente da República e aquele que Marcelo Rebelo de Sousa encontrou quando tomou posse como Presidente da República pela primeira vez. Na altura recordamos, havia a geringonça de António Costa e no fundo Marcelo Rebelo de Sousa acabou por dar um pouco a mão ao Governo, permitindo que não houvesse instabilidade e fazendo o percurso
mão dada, entre aspas, com o governo. O que se espera agora, em nome da estabilidade, é que António José Seguro também seja cúmplice deste governo. Cúmplice não quer dizer que seja amorfo ou que não deixe de exercer a sua capacidade de influência e o seu magistério de influência junto do Primeiro-Ministro. Aliás, ontem já foi interessante notar uma troca de recados entre o Primeiro-Ministro e o futuro Presidente da República. Luís Montenegro, que falou primeiro, disse que agora sim havia condições para governar 3 anos e meio e na sua réplica António José Seguro disse que não seria por ele que o governo iria governar os 3 anos e meio, mas dependeria do próprio governo nessa circunstância. Depois também houve um outro sinal de Luís Montenegro que tem a ver com a área em que parecia haver um maior distanciamento entre António José Seguro e Luís Montenegro, que foi a área da nova lei laboral, em que o Primeiro-Ministro prometeu criar pontes ou encontrar soluções que permitissem que o novo Presidente da República se revisse num futuro código laboral. Ou seja, as duas partes sabem perfeitamente qual é que é o ponto em questão e tanto uma como outra sabem que têm que se aproximar. A verdade é que viemos de um ciclo de eleições consecutivas. As pessoas estão cansadas. Citando uma expressão que o Eduardo usa com muita frequência, o Chega e António Ventura têm cavalgado de forma exemplar este mercado da indignação e, portanto, este mercado da indignação constitui o alimento de André Ventura. Para que esta indignação baixe de tom, é preciso fazer, é preciso agir e é preciso agir nas áreas que antes deste mau tempo já eram visíveis, por exemplo, na área da saúde, na área dos serviços públicos, ou seja, é preciso tomar medidas e decisões que esvaziem este balão do protesto. Mas é sabido que André Ventura vai continuar à procura da conflitualidade, porque alimenta essa conflitualidade e agora vai outra vez usar o Parlamento como foco para alimentar essa narrativa. Celso e Eduardo, muito obrigado aos dois pela vossa análise. Um bom dia.